Paz do Senhor a todos, paz do Senhor amada igreja, paz do Senhor aos jovens, amém? Nós estamos hoje com mais uma lição para podermos adorar e exaltar o santo nome do Senhor. A lição de hoje, irmãos, é a lição de número 5, que vai estar tratando sobre o confirmamento do concerto. Amém? Vou estar lendo a introdução para os irmãos, já para a gente estar podendo adiantar a nossa lição. Deus chamou o patriarca Abraão e fez com ele uma aliança para cumprir a sua parte, como forma de aceitação do concerto. Abraão deveria comprometer-se com a prática da circuncisão em todos os homens de sua casa. Ele aceitou o desafio. E muito tempo depois, às vésperas do Êxodo, o Senhor estabeleceu a festa da Páscoa, a qual foi celebrada 2 vezes, na saída do Egito e no deserto do Sinai. O Senhor estava ensinando seu povo sobre a obediência e a devoção. O Todo-Poderoso lhes dava mantimento, conforto, proteção. Porém, requeria deles, como requer da igreja, uma atitude de fé. Mas, ao contrário, eles rebelaram-se contra o Senhor. Em face disso, Deus tirou-lhes o privilégio da celebração da Páscoa e admitiu a não circuncisão do restante do povo até o dia em que puseram os pés em Canaã. Nesse instante, Deus determinou uma nova circuncisão e a comemoração da Páscoa. Uma nova etapa da vida deles estava chegando e por isso precisavam manter a intimidade com Deus, confirmando a parte deles na aliança. Amém? Então a introdução ela já vai falar bem, né, sobre o que a lição vai tratar, né, no dia de hoje, tá bom? Vendo isso, a gente já pode pular para o tópico 1, que vai falar sobre a circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. O ponto 1 vai falar a aceitação do pacto abraâmico. A circuncisão é a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Entretanto, muito mais do que uma conduta de saúde pública, a circuncisão aqui estudada era praticada em forma de ritual pelos hebreus, e trazia em seu conteúdo não a concretização de uma aliança, mas a resposta humana ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abraão. Era, portanto, um ato de obediência e fé, que deixava uma marca na carne capaz de distinguir os israelitas dos demais povos. A circuncisão era realizada com uma faca de pedra, embora naquele tempo já existissem instrumentos de bronze, mas não de ferro. Haja vista, vivessem no final da idade do bronze. Então aqui a gente já pode estar vendo, né, em relação à aceitação do pacto abraâmico, né, que eles, Abraão, ele aceitou, né, esse ponto de fazer a circuncisão no povo, né, na casa dele, né. E isso não era apenas um ato de higiene pessoal, né? Isso daí era algo muito além disso, né? Os hebreus, eles faziam esse ritual em forma de aceitação ao concerto que Abraão ele fez com Deus, né? Então, eles faziam essa circuncisão como forma de aceitação desse concerto, né? Que Abraão já tinha feito bem anteriormente com Deus. E eles aceitavam isso de uma forma muito bacana deles estarem sendo circuncidados, né? O ponto 2, ele vai estar falando sobre uma marca de Deus, tá? A circuncisão produzia uma marca de autoridade e comunhão, por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Isso era tão relevante que Moisés e sua esposa tiveram um grave incidente com o Senhor, o qual tensionou matá-lo pelo fato de seu filho não ser circuncidado. Essa parte ele vai estar falando lá em Êxodo 4, 24 ao 26. É triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidada na carne, não tinha o coração e os lábios circuncidados. Por isso morreram no deserto. Esse era o grande desafio da geração do Êxodos. E da nossa também, ser obediente a Deus em tudo, não apenas na aparência,
mas no homem interior. Então, olha que legal, né? Que interessante fala aqui, que era triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidada na carne. Então, todos que moravam lá no Egito, quando Moisés resgatou o povo, todos eram circuncidados. Mas eles acabaram perdendo a bênção deles porque eles não tinham o coração e os lábios circuncidados. Então, eles eram um povo que murmuravam muito, né? Então, o novo povo que entrou, o que foram nascendo no deserto, eles não foram circuncidados por ordem de Deus, né? Então, só lá mais para frente, lá com Josué, que eles foram circuncidados, que nós estaremos vendo na lição um pouquinho para frente, tá bom? O ponto 3, ele vai falar assim, ó, uma marca que era um requisito para ser guerreiro. A circuncisão era um requisito para se comer a Páscoa, bem como para tornar-se guerreiro. Ele não poderia lutar as guerras do Senhor sem antes ser submetido ao ritual. Em Gênesis 17:14, Deus disse que não os circuncidados deveriam ser exterminados do povo. A circuncisão para um guerreiro soava como uma verdadeira proteção, que trazia a garantia da aliança abraâmica com Deus. Eis porque Davi, no confronto com Golias, insultou 2 vezes, chamando-o de incircunciso. Aquele jovem pastor de ovelhas conhecia muito bem o Deus de Israel, e pela ação de uma pedra lançada por ele, o incircunciso gigante veio ao chão. Nas nossas pelejas, a única segurança que trazemos conosco é a obediência a Deus, pois a estratégia e perícia humanas, sem a aprovação do Senhor, para nada servirá. Então nós temos que ter plena confiança no Senhor, né, primeiramente, e acreditar que Ele pode fazer tudo por nós, né? E nos entregarmos completamente às mãos dele, porque só o Senhor pode pelejar contra nós, né? Davi, ele conhecia muito bem a Deus, né? E ele sabia que ele podia vencer aquele gigante simplesmente, né, de chegar perto dele ali e tacar uma pedra naquele gigante, e ele veio realmente ao chão. Não pela força de Davi. Davi não tinha força nenhuma de fazer isso sozinho, mas ele sabia o Deus que ele tinha. E em relação a isso, ele foi e conseguiu vencer essa luta, tá? O tópico 2, ele vai estar falando assim, ó, um lugar chamado Gilgal. O ponto 1, ele vai tratar lugar de aliança. Gilgal foi o local da renovação da aliança com o Senhor, onde havia uma ambiência de comunhão com Deus e unidade de propósito entre os israelitas. O doloroso ato da circuncisão em uma população adulta foi algo difícil, a ponto de terem que ficar retidos no mesmo lugar até sararem. Em Gilgal, os israelitas foram restaurados, pois o opróbrio do Egito foi ali retirado. Então, lembra que eu falei, né, um pouquinho anterior, que o povo que nasceu no deserto, eles foram circuncidados lá com Josué, né? Então eles foram circuncidados em Gilgal, né? Então eles já eram adultos, eles não eram mais crianças quando eles foram circuncidados, e foi um ato muito difícil para eles, porque, né, eles tiveram que ficar retidos ali durante um tempo naquele acampamento até eles poderem sarar. Aqui no livro de Josué 5, irmãos, onde a nossa epígrafe ela trata sobre a circuncisão dos filhos de Israel. Ela vai estar falando isso, tá bom? Eu quero tratar um ponto aqui bem interessante, tá, desse versículo, que fala assim, ó, Josué 5, 7 até o 9. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram em seu lugar do arraial até sararem. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, porque o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje, tá? Então, Josué 5, ele vai estar falando exatamente o que a lição ela está tratando, por que eles ficaram ali, né? Por que eles foram circuncidados somente adultos, né? Porque Deus, ele retirou essa circuncisão do deserto, né? Eles foram só circuncidados ali em Gilgal, né?
no acampamento ali antes da luta de Jericó. Amém? O ponto 2 ele vai estar falando um lugar de exaltação. O Senhor disse que estava revolvendo daquele dia o opróbrio do Egito, elevando o povo a um patamar de excelência diante dele. Não se tratava, obviamente, do opróbrio da escravidão imposta pelos egípcios, nem dizia respeito aos vexames e escárnios que os israelitas suportaram ou mesmo pelas condições degradantes em que viviam. A vergonha, o vexame e a desgraça eram devidas às atitudes pecaminosas dos hebreus diante de Deus durante a caminhada pelo deserto. A murmuração, a dureza de coração e o pecado fizeram com que milhares morressem no deserto. Deus removeu o opróbrio em Gilgal e reestabeleceu a dignidade, ponto de partida para o novo capítulo da história do seu povo, o fato de os hebreus submeterem-se novamente ao Senhor, enquanto nação aceitando serem circuncidados pela fé, fez com que eles fossem reinseridos no pacto espiritual. Então, a partir do momento que eles foram circuncidados naquele local, eles foram reinseridos no pacto, né? No pacto espiritual. Então, eles já estavam prontos para a guerra, né? Antes, eles não poderiam guerrear, tá? Então, eles tiveram que ser circuncidados para poderem guerrear, tá bom? Para poderem estar ali perante a Deus e prontos para essa batalha que iria vir, né, daqui para frente, que iria ter muitas lutas. Amém? O ponto 3 ele vai estar falando sobre um lugar de prosperidade. O povo de Israel andou de acampamento em acampamento por 40 anos em um deserto inóspito, no qual não havia água. Agora, após transpor o Jordão, os hebreus armaram em Gilgal seu próprio arraial em Canaã, onde não há registro de falta de água e nem de comida. Há um tempo na vida do servo de Deus que as coisas são difíceis, como aconteceu na caminhada pelo deserto. Nesse caso, é preciso ter paciência e aguardar o fim do deserto. Entretanto, depois de renovada a aliança com Deus, o tempo da terra prometida chegou. Nos dias de abundância e fartura, a dependência de Deus ainda é necessária. Antes, o povo era saciado com água, saída da rocha, mas agora beberiam da chuva dos céus. Então, na nossa vida, existem dias que nós precisamos ali orar muito a Deus, né? Porque são dias difíceis. E mesmo na abundância, nós também precisamos orar a Deus, porque Deus ele não é somente quando nós estamos em momentos difíceis, mas sim quando também estamos na abundância, né? Nós não podemos jamais nos esquecer de Deus quando nós estamos vivendo uma vida próspera, e sim adorar a Ele a todo momento. Amém? O tópico 3, ele vai estar falando sobre a celebração da Páscoa. O ponto 1 é o seguinte: a primeira Páscoa foi estabelecida por Deus sobre a orientação de Moisés. O povo foi orientado para que no dia 10 do mês de Abib, ou Nissan, separara-se um cordeiro por família, porque dentro de 4 dias o animal seria sacrificado, assado e comido com pães asmos e ervas amargas. E isso apressadamente, haja vista que o povo estaria de saída do Egito. Deus falou: ainda que na noite desse 14 do primeiro mês, um anjo sairia a matar todos os primogênitos do Egito, onde não houvesse o sangue do cordeiro, a marcar os umbrais e vergas das portas. De fato, tudo aconteceu como dito pelo Senhor a Moisés. Um ano depois, mais uma vez o Altíssimo determinou a celebração da Páscoa. Israel peregrinava nesse tempo pelo deserto. Antes, porém, de completar o segundo ano de peregrinação, os hebreus desistiram de invadir Canaã e em seus corações voltaram ao Egito. Pelo que Deus rejeitou aquela geração, nunca mais a Páscoa foi celebrada, até o dia em que a nova geração chegou a Canaã. Então eles tiveram a oportunidade de invadir ali Canaã e os seus corações voltaram ao Egito, né? Então eles simplesmente desistiram, né, de invadir o Canaã e lutarem pela terra que Deus prometeu a eles, e o coração deles se voltaram, né, para as coisas antigas ali do Egito.
E nunca mais a Páscoa foi celebrada até o dia em que a nova geração chegou a Canaã, tá? 40 anos depois. O ponto 2, ele vai falar sobre a Páscoa, um memorial judaico perpétuo. A Páscoa foi estabelecida em memorial perpétuo, mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante por 39 anos, tanto pela incircuncisão dos pretensos adoradores, quanto pela incapacidade que eles tinham de cumprir a liturgia determinada. Agora, depois da circuncisão em massa, o Senhor autorizou a referida celebração. Como visto, era a terceira vez que celebravam a Páscoa. A primeira vez foi na saída do Egito. A segunda vez aconteceu no deserto, um ano depois, conforme Números 9, 1, 2. E agora, a terceira vez, quando apontavam para a terra prometida. Tá? Então, aqui a gente pode ver que a Páscoa ela foi estabelecida em um memorial perpétuo. Né? Só que o Senhor preferiu suportar, né, a ausência dessa celebração tão importante por 39 anos, né, por causa da rebeldia do povo. Né? Então, assim, só 40 anos depois ali, pôde ter sido estabelecida a Páscoa novamente para eles. Tá bom? O ponto 3, ele vai falar, a Páscoa, um símbolo poderoso. A Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário. Não se tratava de mera celebração cívico-religiosa, mas de um culto ao Deus verdadeiro, o Criador do universo, o qual, fazendo-se semelhante aos homens, entregaria voluntariamente sua vida para salvar a humanidade de seus pecados. Então nós podemos ver, irmãos, que a Páscoa ele é um símbolo muito poderoso. Não é essa Páscoa que nós conhecemos hoje em dia, que são de ovos de chocolate. Isso daí é simplesmente algo que colocaram que não tem nada a ver, né, em relação à verdadeira Páscoa. Né? A verdadeira Páscoa a gente já viu aqui como que ela foi inserida por Deus, e ela aponta, né, para a morte do Cordeiro de Deus, né, apontando para o sacrifício expiatório que Cristo no Calvário fez por nós. Né? Então ela aponta para o que Jesus Cristo fez por nós. Então ela é um ato extremamente importante, né, na nossa vida, né, a Páscoa. O qual, fazendo semelhante aos homens, entregaria-se voluntariamente sua vida para salvar a humanidade de seus pecados. Quem hoje faria isso por nós? Né? Se não fosse Jesus Cristo na nossa vida, se não fosse Ele ter se entregado pela nossa vida, nós não seríamos absolutamente nada. Nós não estaríamos hoje aqui. Eu e você, nós não estaríamos aqui nesse momento, nessa videoaula. Né? Então, Cristo ele tem um amor tão grande por nós. Deus ele entregou seu único filho, né, para poder morrer por nós. Né? Então, o amor dele é extremamente grande por nós. Então, nós temos que adorar e exaltar ele a todos os momentos, independentemente das circunstâncias. Amém? Eu quero agradecer a todos, né, por essa aula. Foi uma aula um pouco mais rápida, mas eu quero agradecer a todos, que todos possam ter um ótimo domingo. Amém? E que vocês tenham gostado dessa aula. Tá? Fiquem com Deus, a paz do Senhor, e tenham um bom dia.